Meus amigos, o tema, objeto da nossa apresentação a partir deste momento, diz respeito ao fim da aventura humana na Terra em 2600. Impõe a necessidade da colonização de outros mundos. O nosso propósito é demonstrar a necessidade imperiosa da colonização humana de outros mundos para a preservação da espécie humana diante do prognóstico do renomado físico Stephen Hawking, falecido recentemente, de que a aventura humana na Terra acabaria no ano 2600. Isso significa dizer que, se o prognóstico de Stephen Hawking se confirmar, a humanidade só tem mais 600 anos de existência em nosso planeta. E ele apresenta argumentos que nós vamos expor mais adiante. O website, o Globo.com, publicou em 16 de fevereiro deste ano, 2026, o artigo "Qual é o ano em que o planeta deixaria de existir?" A resposta de Stephen Hawking. Na prática, apesar do tema do artigo ser o ano em que o planeta deixaria de existir, na realidade, o título que esse artigo deveria ter é "Qual o ano em que a humanidade deixaria de existir no planeta Terra?" Neste artigo é apresentada a resposta de Stephen Hawking a respeito dessa questão. Neste artigo, o físico britânico Stephen Hawking analisou o destino do planeta Terra, e propôs a busca de novos lares estelares como a única possibilidade de evitar o fim da espécie humana. Stephen Hawking previu que a aventura humana na Terra poderia acabar por volta do ano 2600. Ele alertou que, devido ao crescimento populacional desenfreado e ao aumento excessivo do consumo de energia, o planeta Terra se tornaria inabitável, transformando-se em uma gigantesca bola de fogo. Uma bola de fogo incandescente. A solução proposta por Stephen Hawking é a de colonizar outros mundos para evitar o fim da espécie humana. Então esta foi a abordagem que o físico Stephen Hawking fez a respeito do futuro da humanidade diante das ameaças que pairam contra a sua existência. Hawking admitiu que o aquecimento global, provocado pelas mudanças climáticas, ou melhor, Hawking admitiu que as mudanças climáticas provocadas pelo aquecimento global, a superpopulação e o consumo excessivo de energia poderiam levar a Terra a um ponto de colapso, tornando-se inóspita para a vida humana. Stephen Hawking sempre esteve à frente de seu tempo. Esse é um ponto que é importante observar, meus amigos. Ele é um renomado físico que desenvolveu várias teorias no campo da cosmologia, no campo da física, tanto a relativística quanto a quântica, de modo que é uma figura altamente respeitável no mundo científico. Então, o cientista Stephen Hawking estabeleceu
que o fim da aventura humana na Terra aconteceria no ano 2600. Essa estimativa de 2600 foi baseada na inviabilidade física do planeta Terra, devido ao aquecimento global, ao consumo excessivo de energia e ao esgotamento dos recursos naturais do planeta. Segundo Stephen Hawking, a humanidade teria menos de 6 séculos para garantir sua existência como espécie por meio da colonização de outros mundos. Segundo Hawking, para o ano 2600, o consumo excessivo de eletricidade fará com que a Terra brilhe em vermelho vivo. A superpopulação mundial seria o principal motor desse processo de degradação. O número de habitantes do planeta Terra dobrou a cada 4 décadas, segundo Hawking. E essa progressão constante levará a um consumo energético insustentável. O calor resultante transformará o solo da Terra em uma bola de fogo incandescente ao longo dos próximos 600 anos. Hawking alertou que a civilização atravessa um ponto crítico, porque o aquecimento global atingirá níveis irreversíveis se a atividade humana mantiver o ritmo atual. Hawking projetou que o clima terrestre se tornaria semelhante ao de Vênus. A superfície da Terra registraria, nessas condições, temperaturas próximas de 250 graus Celsius. E as nuvens passariam a gerar precipitações permanentes de ácido sulfúrico. A ambição desmedida das pessoas pela acumulação de riqueza, com a exploração desenfreada dos recursos naturais da Terra, dificultaria a adoção de medidas eficazes contra a mudança climática. Hawking ressaltou que a Terra possui uma capacidade de suporte limitada. O crescimento populacional exponencial, segundo Hawking, colide com os limites físicos do ambiente natural. A extinção total dos seres vivos seria uma certeza estatística em um prazo de 1.000 a 10.000 anos, se não houver mudanças radicais na organização social em que vivemos. Na visão de Hawking, a salvação da humanidade reside em sua transformação em uma espécie multiplanetária, capaz de habitar outros mundos. Hawking recomendou o avanço tecnológico com foco em viagens à velocidade da luz para alcançar regiões remotas do cosmos. Hawking apoiou a iniciativa Breakthrough Starshot, cujo programa busca explorar Alpha Centauri, o sistema estelar mais próximo do sistema solar, com potencial de habitabilidade. O plano prevê também o Breakthrough Starshot. Esse plano prevê também o lançamento de uma nanonave impulsionada por feixes de luz que alcançaria Marte em menos de 1 hora. Uma nanonave significa uma nave minúscula que seria impulsionada por feixes de luz que alcançaria Marte em menos de 1 hora. A viagem até Plutão dessa nanonave levaria apenas alguns dias. E a jornada até o sistema planetário Alpha Centauri duraria cerca de 20 anos. Hawking solicitou um investimento de $100 milhões para financiar esses avanços.
Portanto, meus amigos, o que o Hawking, as conclusões chegadas por Hawking, foram as mesmas que eu cheguei em 2021 e em 2023, sobre a necessidade de colonização de outros mundos pelos seres humanos. Nós publicamos em 2021 o livro A Humanidade Ameaçada e as Estratégias para a Sua Sobrevivência, livro este publicado pela editora Dialética de São Paulo, em 2021. E também publicamos um outro livro em inglês, How to Protect Human Beings from Threats to Their Existence and Avoid the Extinction of Humanity. Como proteger os seres humanos das ameaças à sua existência e evitar a extinção da humanidade. Este livro em inglês foi publicado pela Genesis Publishing, de Chisinau, Moldávia, em 2023. Nesses livros, nós defendemos que não há dúvida que o fim da aventura humana na Terra impõe a necessidade da colonização de outros mundos. Porque essa tese se apoia em uma premissa muito forte, que é o de que a permanência da humanidade na Terra não está garantida a longo prazo. Nesses livros, nós apontamos o que poderia contribuir para o agravamento das condições de existência dos seres humanos em nosso planeta. Nós afirmamos que são inúmeras as ameaças à sobrevivência da humanidade, hoje e no futuro, a curto, médio e longo prazo. Essas ameaças dizem respeito a pandemias, que poderão se multiplicar ao longo do tempo. Nesse livro nós abordamos a questão da possibilidade da emergência de novas pandemias, como a da Covid-19, como a peste bubônica que aconteceu na Idade Média, como a pandemia da gripe que ocorreu no início do século XX. Então, nós não estamos imunes à possibilidade da emergência de novas pandemias. E essas pandemias podem, inclusive, ameaçar a própria existência da espécie humana. Outra ameaça é a devastação econômica, social e ambiental e das guerras no século XXI. Da mesma forma que as pandemias, outra grande ameaça é representada pela devastação econômica, diante do quadro caótico em que a economia mundial se encontra. Uma devastação social diante do agravamento das condições sociais de existência da maioria da população mundial. Ambiental diante do agravamento continuado do meio ambiente do nosso planeta. E uma demonstração cabal do que nós afirmamos com relação à devastação ambiental diz respeito à mudança climática, que ela resulta do aquecimento global, que foi citado pelo Stephen Hawking como determinante das mudanças no clima do nosso planeta. Além dessas ameaças, nós temos catástrofes naturais que poderão comprometer a vida de muitos dos seres humanos, como, por exemplo, terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas, que a depender da magnitude dessas erupções, poderão até levar ao fim da vida em nosso planeta, como já aconteceu no passado, em que muitos seres vivos
deixaram de existir por conta de erupções vulcânicas catastróficas. Outra grande ameaça é representada pela colisão sobre o planeta Terra de asteroides, como, por exemplo, o asteroide que dizimou os dinossauros. Então, temos como ameaça também, além da colisão sobre o planeta Terra de asteroides, temos de cometas, ou pedaços de cometas. A colisão com o planeta Terra de planetas do Sistema Solar, que até hoje o Sistema Solar funciona como se fosse uma música, com todos os planetas orbitando em torno do Sol, dentro de determinadas condições que possibilitam mantê-los em atividades até os dias de hoje. Mas no futuro, de acordo com estudos desenvolvidos por vários cientistas, existe a possibilidade de que o planeta Mercúrio saia de sua órbita, se aproximando, por exemplo, do planeta Júpiter, e ao sair de sua órbita, se chocar com planetas como Vênus, como Marte, Vênus e o próprio planeta Terra. Então essa possibilidade não está fora de essas possibilidades de desordenamento de um sistema que opera dentro como se fosse uma ordem absoluta. E isso poderá acontecer na medida em que ocorra este tipo de evento, que, de acordo com estudos de vários cientistas, se admite a possibilidade que isso venha a acontecer. Então, temos a possibilidade de colisão dos planetas do Sistema Solar, como esses que eu exemplifiquei, o caso de Mercúrio se chocando com Vênus, com Marte e com a própria Terra. Temos também a possibilidade de que planetas órfãos que vagam pelo espaço, quer dizer, planetas que surgiram e não orbitam em torno de uma estrela. Então existem bilhões desses planetas órfãos, que alguns deles poderão adentrar o espaço onde se encontra o Sistema Solar e se chocar contra qualquer um dos planetas desse sistema e provocar um desequilíbrio, uma instabilidade dentro desse sistema. Inclusive a própria Terra poderá ser objeto dessa colisão com os planetas órfãos. Outro exemplo de colisão, ou melhor, outro exemplo de impacto sobre a Terra é representado pelos raios gama, resultantes da explosão de estrelas supernovas, que são estrelas em final de vida, que explodem e emitem raios gama, que são mortais. Se esses raios gama se direcionarem para o planeta Terra, significa o fim da vida em nosso planeta. Então essa possibilidade não está descartada que possa existir. Então é uma ameaça concreta que existe contra a existência da humanidade em nosso planeta. Um outro exemplo de ameaça que nós poderíamos citar, isso tudo estão detalhados nesses 2 livros que nós publicamos e que nós citamos há pouco.
Uma outra ameaça que está citada nesses nossos dois livros diz respeito às consequências catastróficas sobre o meio ambiente da Terra resultantes do afastamento da Lua em relação à Terra. É um fato que todos vocês precisam entender, é que a Lua orbita o planeta Terra, mas esse orbitar da Lua em torno do planeta Terra está contribuindo para que haja um afastamento gradual ao longo do tempo da Lua em relação à Terra. Na medida em que a Lua se afasta da Terra, a rotação do planeta Terra diminui. Isso significa dizer que na medida em que haja o afastamento do planeta Terra, da Lua do planeta Terra, as condições do meio ambiente vão se tornar catastróficas, porque a duração do dia vai diminuir progressivamente, até que ao atingir um determinado ponto, em relação ao planeta Terra, o planeta Terra deixaria de realizar rotação do planeta, porque a rotação é em torno do seu eixo. E é essa rotação em torno do seu eixo que determina a quantidade de horas de cada um dos dias. Por exemplo, atualmente a duração do dia corresponde a 24 horas. No passado, a duração do dia, numa época em que a rotação do planeta Terra era maior, a velocidade de rotação da Terra era maior, a duração do dia era menor, chegando a 6 horas por dia. Então, na medida em que a Lua se afasta da Terra, a duração do dia tenderá a aumentar. E as condições do meio ambiente também vão sofrer mudanças significativas, porque o movimento das marés deixariam de existir. Então, os oceanos ficariam revoltos. Haveria muitas inundações por conta da ausência, da falta da presença da Lua, que mantém esse equilíbrio dinâmico das condições da existência da vida no nosso planeta e que mantém as condições do meio ambiente do planeta. De modo que, na medida em que a Lua se afasta, as condições do meio ambiente do planeta vão se tornar catastróficas, com a ocorrência de muitas tempestades, desequilíbrios climáticos extremos, mais do que os que nós estamos enfrentando atualmente, de modo que o afastamento da Lua em relação à Terra provocará catástrofes ambientais. Um outro evento catastrófico diz respeito à morte do Sol, que o Sol se trata de uma estrela que é constituída fundamentalmente por hidrogênio, que está sendo consumido a cada minuto, a cada segundo, a cada hora que se passa. Então, na medida que esse hidrogênio ele vai sendo consumido, o Sol tende a crescer de tamanho, aumenta de volume. E na medida que o tempo for passando e o Sol for perdendo o hidrogênio, que é consumido pela queima que ocorre no Sol, pelas reações nucleares que ocorrem no Sol, então a tendência é o Sol se expandir de tal ordem que
o Sol abarcará todos os planetas rochosos. Ele vai torrar Mercúrio, vai torrar Vênus, vai torrar a Terra e chegando a torrar Marte também. Então a existência de vida da Terra ficaria comprometida. E esse evento deverá ocorrer quando o Sol vai se tornar uma gigante vermelha daqui a 4 bilhões de anos. Mas antes disso, na metade desse tempo, ou seja, 2 bilhões de anos, mesmo com o Sol ainda não abarcando a Terra, que não sendo ainda não consumida pelo fogo do Sol, o calor extremo que isso representaria tornaria a vida no planeta inviável. Os oceanos do planeta seriam evaporados. E as temperaturas no planeta Terra atingiriam níveis insuportáveis, em que a vida se tornaria impossível de existir com a morte do Sol. Um outro evento catastrófico diz respeito à colisão das galáxias Andrômeda e a Via Láctea, onde se localiza o Sistema Solar. E na medida em que há a colisão dessas galáxias, que é constituída por estrelas e planetas, que sistemas estelares inúmeros, bilhões de sistemas estelares, e na medida em que há uma fusão, haveria uma fusão das duas galáxias, as condições de existência do Sistema Solar poderão ser afetadas. Ainda se fazem estudos para determinar até que ponto a colisão de Andrômeda com Via Láctea vai afetar as condições de existência do Sistema Solar. A perspectiva que existe é de que provocaria mudanças, e mudanças que poderiam ser para pior. Então, seria uma outra ameaça catastrófica para a existência da vida humana na Terra. E, finalmente, o fim do próprio universo, que também, da mesma forma que teve o início, terá um fim. E esse universo em que vivemos poderá chegar ao fim. E se, por exemplo, nós pretendemos fazer com que os seres humanos não sejam aniquilados com o próprio fim do universo, é importante que a ciência e a tecnologia propiciem as condições para que os seres humanos possam adentrar universos paralelos, que é uma das hipóteses que existe, de que além do nosso universo existem outros universos, e uma hipótese que nós poderíamos considerar seria criar as condições científicas e tecnológicas que possibilitem os seres humanos fugirem para universos paralelos antes do fim do universo em que vivemos. Então, todas essas abordagens nós fizemos nos 2 livros que nós publicamos: A Humanidade Ameaçada e as Estratégias para a Sua Sobrevivência, e How to Protect Human Beings from Threats to Their Existence and Avoid the Extinction of Humanity. E esses 2 livros abordam em detalhes cada um desses pontos que há pouco citei. Todos esses eventos catastróficos, que poderão ocorrer a curto, médio e longo prazo, alguns desses eventos que eu citei vão acontecer a curto prazo, outros a médio prazo e outros a longo prazo, há bilhões de anos, por exemplo. Então, todos esses eventos catastróficos
que poderão ocorrer a curto, médio e longo prazo, podem contribuir para que a humanidade seja levada à sua extinção como espécie. É esse o ponto que eu queria deixar bem claro. As ameaças são inúmeras de extinção da espécie humana. A necessidade de colonização de outros mundos se justifica devido a 3 fatores. Primeiro, os riscos existenciais. Eventos naturais ou provocados pelo próprio ser humano podem ameaçar a sobrevivência da humanidade, como, por exemplo, mudanças climáticas extremas, guerra nuclear e pandemias globais, bem como impactos sobre a Terra de asteroides, cometas ou pedaços de cometas, a colisão sobre a Terra de planetas do Sistema Solar e de planetas órfãos que vagam pelo espaço sideral, o impacto sobre a Terra da emissão de raios gama resultantes da explosão de estrelas supernovas, conforme eu já expliquei. O colapso ecológico da Terra resultante do afastamento da Lua em relação à Terra. A morte do Sol. A colisão das galáxias Andrômeda e Via Láctea, onde se situa o Sistema Solar e o fim do Universo. Todos esses que nós abordamos em nossos 2 livros. A colonização de outros mundos seria, portanto, uma forma de reduzir o risco de extinção da espécie humana, evitando que toda a humanidade dependa de um único planeta. É evidente que se a humanidade colonizar outros mundos e se espalhar não só pelo sistema solar, mas por outros mundos e outros sistemas estelares, mesmo que ocorra algum evento catastrófico que extinga a humanidade no planeta Terra, o fato de outros seres humanos habitarem outros mundos garantiria a sua existência no futuro. Então, o fato de sair da Terra e habitar outros mundos é uma garantia de que a espécie humana poderia sobreviver, mesmo que o planeta Terra ou qualquer um desses mundos onde os seres humanos estejam habitando enfrente eventos catastróficos. A colonização de outros mundos seria, portanto, uma forma de reduzir o risco de extinção da espécie humana, evitando que toda a humanidade dependa de um único planeta. Um outro fator que justifica a colonização de outros mundos diz respeito aos limites físicos da Terra. Superpopulação mundial, crescimento econômico elevado, consumo excessivo de energia e degradação ambiental contribuem para o esgotamento dos recursos naturais da Terra, que são finitos. Tudo isto pode colocar em xeque a sustentabilidade ambiental a longo prazo do planeta Terra. Explorar e habitar outros corpos celestes poderia aliviar parte dessa pressão que se faz sobre o planeta Terra. Seria uma forma de aliviar também essa pressão, na medida que parte da população humana esteja habitando outros mundos. E o terceiro fator que justificaria a necessidade de colonização de outros mundos, além dos riscos existenciais e os limites físicos da Terra, seria o destino cosmológico inevitável da humanidade. Mesmo que a humanidade resolvesse todos os problemas atuais, esse é um ponto que eu queria deixar bem claro, mesmo que a humanidade resolvesse todos os problemas atuais, como mudanças climáticas extremas, guerra nuclear, pandemias globais, mesmo que os problemas atuais sejam resolvidos, a longo prazo, o Sol entrará em sua fase final de existência. Então não tem como lidar com o fato
do Sol entrar em sua fase final de existência, ou seja, a morte do Sol. A longo prazo, o Sol entrará em sua fase final de existência, se transformando em gigante vermelho, conforme já expliquei, daqui a 4 bilhões de anos, que com sua expansão fará com que a Terra fique inabitável. Haverá a colisão das galáxias Andrômeda e Via Láctea, onde a Terra se encontra. Isso daqui a 4 bilhões de anos, isso deverá acontecer. E haverá o fim do universo daqui a 20 ou 33 bilhões de anos. Em escala cósmica, permanecer na Terra indefinidamente é impossível. Esse é um ponto que é importante observar. Quais são os principais candidatos à colonização humana a curto e médio prazo de outros mundos? São Marte, Lua e o exoplaneta Próxima B, situado no sistema planetário Alpha Centauri, que está a 4 anos-luz do planeta do sistema solar. Lua e Marte são os locais mais adequados para colônias humanas espaciais, segundo Stephen Hawking, a curto prazo. Marte é o alvo mais realista de colonização humana no curto e médio prazo, que possui dia semelhante ao da Terra. Seus principais problemas a serem enfrentados são a atmosfera rarefeita, a radiação intensa e temperaturas extremas, que variam de menos 143 graus centígrados no inverno, nas calotas polares, até a máxima de mais 35 graus Celsius no verão equatorial. A Lua é também alvo realista de colonização humana, porque está próxima da Terra. Pode ter seus recursos naturais explorados. Existe plano de explorar os recursos naturais da Lua. E servir a Lua como base intermediária para futuras viagens espaciais. Seus principais problemas a serem enfrentados são a ausência de atmosfera, no caso da Lua, e variações extremas de temperatura, que varia de cerca de 120 graus centígrados, mais 120 graus centígrados durante o dia, até menos 170 graus à noite. A longo prazo, poderia haver a colonização do exoplaneta Próxima B, conforme já lhes falamos, situado no sistema planetário Alpha Centauri, que está a 4 anos-luz do sistema solar, que exigiria o envio de sondas espaciais para avaliar as possibilidades de sua colonização humana. NASA, Agência Espacial Europeia, SpaceX e CNSA, China National Space Administration, são as organizações que desenvolvem tecnologias para a exploração lunar e marciana. A colonização de outros mundos pode não ser uma necessidade imediata. É o que muita gente imagina. E eu, inclusive, concordo com isso. Não é uma necessidade imediata. Mas pode ser uma estratégia de longo prazo, visando a sobrevivência da humanidade. Então, essa perspectiva que não pode ser perdida. Mesmo que não seja uma necessidade imediata, nós precisamos traçar uma estratégia de longo prazo, visando a sobrevivência da humanidade. Para colonizar outros mundos, é preciso enfrentar os seguintes desafios. Primeiro, a produção de foguetes, que alcancem velocidades próximas à da luz, ou seja, 300 mil quilômetros por segundo, para viajar pelos confins do universo. Haja visto os foguetes químicos atuais serem muito limitados pela velocidade máxima dos gases de escapamento. Então temos que produzir foguetes novos que tenham a capacidade de alcançar velocidades próximas à da luz. Segundo, a produção de tecnologias capazes de proteger os seres humanos em viagens espaciais. Por exemplo, é importante que sejam produzidos escudo térmico inflável para astronautas,
roupas espaciais de alta tecnologia, casa espacial e laboratório sobre rodas, suprimento ininterrupto de energia e comunicações a laser para enviar informações para a Terra. Terceiro desafio a ser enfrentado para colonizar outros mundos, além da produção de foguetes com velocidades próximas à da luz e da produção de tecnologias capazes de proteger os seres humanos em viagens espaciais. O terceiro desafio é representado pela identificação de outros mundos similares à Terra, capazes de serem habitáveis pelos seres humanos, projetando e enviando sondas espaciais para realizarem pesquisas sobre os locais possíveis de habitar dentro e fora do sistema solar. Então é importante enfrentar esse desafio de identificar outros mundos similares à Terra. Isso já está sendo feito. Quarto, a capacitação do ser humano. É necessário que haja uma capacitação biológica do ser humano para sobreviver nas viagens espaciais e em locais habitáveis fora da Terra, aumentando a capacidade do corpo humano através da ciência e da tecnologia, a fim de que os seres humanos sejam capazes de se transformarem para adquirir habilidades grandemente expandidas a partir da condição natural. Para colonizar outros mundos, é preciso que existam condições para a sobrevivência humana. E esse é um ponto que nós vamos abordar a partir desse momento. Para o ser humano sobreviver em outros mundos além da Terra, é necessário recriar, total ou parcialmente, em outros mundos, as condições básicas que permitem a vida humana na Terra. Essas condições para os seres humanos habitarem em outros mundos requer a existência dos fatores que vamos citá-los agora. Primeiro, a atmosfera respirável em outros mundos. Temos que ter uma atmosfera respirável em outros mundos. Segundo, água líquida em outros mundos. Terceiro, temperaturas adequadas em outros mundos também. Então, veja bem, falei atmosfera, água líquida e temperatura adequada. O quarto seria a proteção contra a radiação solar e cósmica em outros mundos, para proteger os seres humanos que lá habitarem. Quinto, a produção de alimentos em outros mundos. As pessoas precisam se alimentar para sobreviver. E sexto, a gravidade adequada em outros mundos. E sétimo, geralmente o sétimo, dispor de uma infraestrutura tecnológica capaz de assegurar a existência humana em outros mundos. Nós vamos então falar sobre cada um desses fatores. Primeiro, a atmosfera respirável em outros mundos. Para a atmosfera ser respirável pelos seres humanos em outros mundos, é preciso que o ar do ambiente possua 21% de oxigênio. O ar tem que dispor 21% de oxigênio. 1013,25 milibar de pressão atmosférica ao nível do mar e ausência de gases tóxicos. Por exemplo, em Marte, a atmosfera é composta principalmente de dióxido de carbono e é muito rarefeita, impossível de respirar sem suporte artificial. Então, para os seres humanos habitarem Marte, tem que viver encapsulado, de tal maneira que dentro dessa cápsula que seja construída, haja uma atmosfera que reúna essas condições, que há pouco citei. 21 graus, ou 21% de oxigênio, 1013,25 milibar de pressão atmosférica e ausência de gases tóxicos. Em Marte, a atmosfera, como já disse, é composta principalmente de dióxido de carbono, que é mortal para os seres humanos. E é muito rarefeito e impossível de respirar sem suporte artificial. Na Lua,
A atmosfera é extremamente fina e tênue, composta por elementos como hélio, neon, argônio, sódio e potássio, sendo quase um vácuo. A Lua é praticamente um vácuo. Em Marte e na Lua, o oxigênio pode ser obtido da água congelada lá existente. Então, uma água é composta por duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, se pode extrair o oxigênio a partir da água. Segundo fator que se torna exigência para os seres humanos habitarem outros mundos é a disponibilidade de água líquida. A água é essencial para a regulação térmica do corpo humano. Reações químicas é essencial também para realizar reações químicas vitais e também para a produção de alimentos. Alguns mundos têm água congelada, como Marte e Lua, mas seria necessário extraí-la e torná-la utilizável. Terceiro fator, que são condições para os seres humanos habitarem outros mundos, diz respeito à temperatura adequada em outros mundos. A temperatura ambiente ideal e mais confortável para os seres humanos situa-se geralmente entre 20 e 26 graus centígrados. Estudos sugerem que 29 graus centígrados é uma temperatura ótima para a vida no planeta, equilibrando processos biológicos e conforto. Temperaturas de bulbo úmido acima de 35 graus são consideradas o limite superior extremo. Quer dizer, o limite de temperatura seria admissível, seria de 35 graus, tornando o ambiente mortal acima de 35 graus. O corpo humano funciona com temperatura em torno de 36, 37 graus centígrados. Em Marte, por exemplo, há temperaturas extremas que variam de menos 143 graus centígrados no inverno, nas calotas polares, até máximas de mais 35 graus centígrados no verão equatorial. E em Vênus, há temperaturas que variam entre 460 graus centígrados e 464 graus centígrados. Precisamos, portanto, de ambientes em outros mundos que mantenham temperaturas habitáveis para os seres humanos ou de habitats artificialmente construídos com controle térmico. O quarto fator, ou melhor, a quarta condição para os seres humanos habitarem outros mundos diz respeito à proteção contra a radiação solar e cósmica. Na Terra, por exemplo, somos protegidos da radiação solar e cósmica pelo campo magnético terrestre e pela atmosfera. Seres humanos viverem na Lua seria problemático, porque ela possui atmosfera e campo magnético quase inexistentes, que exporia os seres humanos diretamente ao vento solar e à radiação cósmica. Por sua vez, Marte possui uma atmosfera extremamente fina, 100 vezes menos densa do que a da Terra, e composta por 95% de dióxido de carbono, devido à perda do seu campo magnético global há cerca de 4,2 bilhões de anos, que exporia os seres humanos à radiação solar e cósmica. Tanto na Terra, na Lua quanto em Marte, os seres humanos ficariam expostos à radiação solar e cósmica. Tanto em Marte quanto na Lua, os seres humanos não teriam a proteção do campo magnético nem da atmosfera. Para lidar com esse problema, seres humanos teriam que habitar o subterrâneo desses planetas. Teria que construir habitats subterrâneos que possibilitem protegê-los das radiações solar e cósmica. A quinta condição
para os seres humanos habitarem outros planetas é a produção de alimentos em outros mundos. Para produzir alimentos em outros mundos, seria necessário possuir agricultura em estufas pressurizadas. Precisaria haver reciclagem de nutrientes e ter sistemas fechados de suporte à vida. A produção de alimentos em outros mundos, focada em Marte e na Lua, envolve a agricultura espacial, com cultivo hidropônico, aeropônico e uso de solos locais, como o rigolito, após tratamento. A hidroponia, meus amigos, submerge ou irriga raízes, água mais nutrientes, enquanto a aeroponia suspende as raízes no ar, borrifando-as com uma névoa nutritiva, o que proporciona maior oxigenação e utiliza menos água. O regolito, por sua vez, é uma camada solta de material inconsolidado, como poeira, solo, rocha fragmentada, que recobre rochas sólidas, que é a rocha matriz em corpos celestes, como a Terra, Lua e Marte. A sexta condição para os seres humanos habitarem outros mundos diz respeito à gravidade adequada em outros mundos. A gravidade é uma das 4 forças fundamentais da natureza, definida como uma força de atração mútua que atua entre todos os corpos que possuem massa ou energia. A força de gravidade mantém nossos pés no chão, os planetas em órbita ao redor do Sol, e molda a estrutura do universo, atraindo objetos para o centro de corpos massivos. A gravidade da Terra é de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado ao nível do mar. A gravidade de Marte, por sua vez, é cerca de 38% da gravidade existente na Terra, que no caso de Marte é de 3,71 metros por segundo ao quadrado, enquanto a Terra é 9,8 metros por segundo ao quadrado. No caso de Marte, é possível caminhar com mais leveza, porque a pessoa perde menos peso, passa a ter menos peso em Marte. Enquanto na Lua é muito menor ainda, porque é 16,5% da gravidade da Terra, ou seja, cerca de 1/6 da gravidade terrestre, correspondendo a 1,62 metros por segundo ao quadrado. É importante observar, meus amigos, que a gravidade é crucial para manter a massa muscular, a densidade óssea e a eficiência do sistema cardiovascular dos seres humanos. A menor gravidade de Marte na Lua, em relação à Terra, pode causar atrofia muscular, perda óssea acelerada e descondicionamento cardiovascular nos seres humanos. Então, são questões que precisam ser resolvidas antes da colonização, por exemplo, de Marte e da própria Lua, como se pretende realizar. A sétima condição, a sétima e última condição, para os seres humanos habitarem outros mundos, é o da infraestrutura tecnológica em outros mundos. Sobreviver fora da Terra exige habitats pressurizados. Então é necessário que sejam criadas as condições para que os seres humanos possam habitar, dispondo dos meios, dos recursos que, por exemplo, existem na Terra. Então, exige habitats pressurizados, sistemas de reciclagem de ar e água, produção de alimentos, produção ininterrupta de energia solar ou nuclear, e a disponibilidade de meios de transporte e comunicação. Então, essa infraestrutura tecnológica é absolutamente necessária. Sem ela, não será possível habitar outros mundos, os seres humanos habitarem outros mundos. Pode-se afirmar
que para viver em outros mundos, o ser humano precisaria aumentar sua capacidade biológica para sobreviver nas viagens espaciais e em locais habitáveis fora da Terra, bem como recriar artificialmente, com a terraformação de outros mundos, as condições que a Terra oferece naturalmente. Isto é, proporcionando atmosfera respirável, água líquida, temperatura adequada, proteção contra a radiação solar e cósmica, produção de alimentos, gravidade adequada e suporte tecnológico avançado. Isso significa dizer que a colonização de outros mundos deve contar com suporte tecnológico avançado, criando bases fechadas. É necessário que o ambiente em que os seres humanos estejam vivendo seja uma base fechada, como se planeja para Marte, e deve promover a terraformação de outros mundos a serem colonizados, modificando-os para torná-los semelhantes à Terra. Essa é uma das hipóteses também. Por exemplo, no caso de Marte, desenvolver ações utilizando os conhecimentos científicos e tecnológicos que proporcionem as condições de fazer com que Marte passe a existir de forma semelhante à Terra. Isso é o que se chama terraformação de outros mundos. Então, meus amigos, são essas as considerações que eu teria a fazer sobre o fim da aventura humana na Terra em 2600, que impõe a necessidade da colonização de outros mundos. Para nós realizarmos essa nossa apresentação, nós realizamos pesquisas nos apoiando em várias publicações. A primeira delas foi a publicação de O Globo. Qual é o ano em que o planeta deixaria de existir? A resposta de Stephen Hawking. Isso está disponível no site oglobo.globo.com. Nós nos apoiamos também em duas publicações de nossa autoria. O primeiro foi o livro A Humanidade Ameaçada e as Estratégias para a Sua Sobrevivência. Isso foi publicado pela editora Dialética de São Paulo em 2021. Nos apoiamos também numa outra publicação de nossa autoria, How to Protect Human Beings from Threats to Their Existence and Avoid the Extinction of Humanity. Foi um livro publicado pela Generis Publishing de Chisinau, da Moldávia, em 2023. Também pesquisamos o livro de Toby Ord, The Precipice, Existential Risk and the Future of Humanity. Foi publicado pela Grand Central Publishing em 2020. Analisamos também um livro de Nick Broston e Milan Sirkovic. O título do livro é Global Catastrophic Risks. Foi publicado pela Oxford University Press em 2011. Levamos em conta também o livro publicado pelo Lord Martin Rees, On the Future, Prospects for Humanity. Foi publicado pela Princeton University Press em 2021. Pesquisamos também um livro de Michio Kaku, O Futuro da Humanidade. Marte, Viagens Interestelares, Imortalidade e o Nosso Destino para Além da Terra. Isso foi publicado pela editora Crítica em 2019. Analisamos também o livro de Joseph Gottlieb, Space Colonization and Existential Risk. Foi publicado pela Texas Tech University e The American Philosophical Association
em 2019. Analisamos também o livro, ou melhor, o artigo de Florian Neukart, Towards Sustainable Horizons, a Comprehensive Blueprint for Mars Colonization. Isso está disponível no site pmc.ncbi.nlm.nih.gov. Levamos em conta também uma publicação, um artigo de nossa autoria, cujo título é Os Desafios Humanos da Conquista do Espaço e da Colonização de Outros Mundos, que está disponível no site do linkedin.com. E, finalmente, consideramos o que foi publicado por Stephen Hawking, Breves Respostas para Grandes Questões. Sobretudo o capítulo 8, Deveríamos colonizar o espaço? A resposta de Stephen Hawking é afirmativa. Este livro foi publicado pela editora Intrínseca em 2018. Então, meus amigos, é isso que eu tinha a lhes apresentar sobre esta questão da aventura humana na Terra, que, de acordo com Stephen Hawking, chegará ao fim até o ano 2600. Fato este que impõe a necessidade de colonizar outros mundos, que é defendido pelo Stephen Hawking, como também nós defendemos na publicação de nossos 2 livros, que há pouco citamos. Fica aqui meu abraço fraternal para todos.